Olá, muito boa noite a todos. Bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. E eu já estou aqui com meu Livro dos Espíritos da edição de 1991. São praticamente 30 anos que está comigo aqui. E sempre há oportunidades da gente buscar algumas respostas nesse, nesse livro, não é mesmo? Onde responde muitas das nossas indagações. Hoje vamos ler o capítulo 3, que fala sobre a criação e a formação dos mundos. Começa com a formação dos mundos. Mas antes da gente iniciar, vamos primeiro fazer uma oração, uma prece inicial. Sugiro que elevemos os nossos pensamentos ao alto, nos ligando com nossos mentores, pedindo a eles que nos dê o equilíbrio e a harmonia, para que possamos nos ligar com Jesus, nosso divino amigo, que a sua luz, mestre amigo, possa iluminar a nossa mente, para que possamos entender melhor todo o estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos à primeira pergunta. Aliás, antes da primeira pergunta, tem uma colocação de Kardec que diz: o universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e não vemos. Aqui, nessa primeira sentença, a gente já tem algo para que possamos comentar entre nós. O universo é tão enorme, tão grande, tão imenso, que mesmo aquilo que a gente não vê, mas que existe dentro do universo, mesmo com todos os telescópios dos cientistas aí no espaço, olhando o universo mais profundamente, não consegue ver a totalidade do universo. E dando continuidade, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que o preenchem. Mais uma vez, aqui vemos que nos informa que o espaço não é vazio, não é um total vácuo. Ele é habitado por uma energia que é o fluido universal. Então vamos à primeira pergunta. A pergunta 37. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? E a resposta dos espíritos foi: ele não pode ter sido feito por si mesmo. E se existisse de toda a eternidade, como Deus, não poderia ser obra de Deus. Então, se o universo já existisse de toda a eternidade, não seria obra de Deus, ele não teria sido criado por Deus. Teria Deus é, ser antes da criação do universo, ou ele existisse primeiro que Deus. Mas dentro de nós há aquela consciência de que Deus é o Criador de tudo e de todos. E dando continuidade, é, Kardec coloca, logo após essa pergunta e essa resposta, Kardec coloca: a razão nos diz que o universo não poderia fazer-se por si mesmo, e que, não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. Ou seja, o universo não foi criado por si mesmo.
não é uma criação como alguns animais que se procriam por si próprios. É uma criação de Deus. Diz Kardec que isso está na nossa razão. Temos esse entendimento que tudo é criado por Deus. E dando continuidade na pergunta 38, Kardec ainda pergunta: como criou Deus o universo? E a resposta diz: para me servir de uma expressão corrente por sua vontade. Ou seja, Deus teve essa vontade de criar o universo e se fez. Nada exprime melhor essa vontade todo-poderosa do que essas belas palavras da Gênese. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Assim é toda a criação, tudo pela vontade de Deus, ou seja, é o Verbo, que é Deus, dando a ordem da criação. Assim, concluímos essas duas perguntas e resposta dada pelos Espíritos. Mas fica aqui aberto para que todos nós, comente, né? Independente da sua entendimento, os espíritos, numa escola mediúnica, criam um quadro e cada parte desse quadro é dada para um aluno. E no final, tudo se junta para dar a formação do quadro. Assim é nesse estudo, cada um dando a sua opinião para a gente formar uma opinião central, né, uma opinião total sobre esse estudo. Então, fiquem à vontade para comentar, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e um bom estudo para todos nós.